O tema da live hoje é como aumentar a sua empregabilidade e se destacar da concorrência. A gente sabe que o mercado de trabalho está extremamente competitivo, né? As crises que aconteceram no Brasil nos últimos anos ocasionaram muitos profissionais foram mandados embora, não conseguiram recolocação e tal. E aliado a isso, existe também muita gente que está trabalhando, mas também está insatisfeito com o seu trabalho, com o seu emprego, né? Então, assim, existe um clima de insatisfação geral em relação ao seu próprio trabalho, mas, por outro lado, existe também uma grande insegurança de como você buscar esse outro emprego. Então, as pesquisas, por exemplo, elas mostram que a galera que está empregada, os principais motivos que eles buscam para sair do emprego ou então para começar a buscar outro emprego são não gostar do chefe, essa é uma das maiores causas da pessoa sair do trabalho dela, não gostar do que faz, tá? Trabalhar com algo que não dá prazer para ela, a empresa não valoriza a pessoa, ganha mal, ou aqueles coitados em que marcam todas as anteriores, né? Esses, realmente, a situação está complicada. Então, assim, o que acontece com esse pessoal? Que até foi a principal motivação para eu fazer a live com esse tema. Essa galera, quando resolve que não dá mais para continuar no emprego atual e quer sair para procurar emprego, começar a procurar emprego, né? Porque ninguém sai do trabalho para procurar outro emprego, procurar em paralelo. Então, eles resolvem procurar outro emprego, o que eles fazem? Começa o seguinte drama. Eles assinam diversos sites de vaga, tá? Para cadastrar os currículos, e começam a enviar centenas de currículos para tudo quanto é vaga que aparece. Às vezes, algumas que nem tem nada a ver com o seu perfil profissional. E aí eles gastam horas, né? Como eles trabalham durante o dia, gastam horas à noite ou no final de semana fazendo isso, com essas atividades. E frequentemente não tem resultado nenhum. Não são nem chamados para entrevista de emprego. Ou então, quando são chamados, eles não conseguem responder ou se comportar de uma maneira que mostre que eles são os melhores candidatos para aquela vaga. E aí não passam, né? Então, assim, essa é uma situação que muita gente tem reclamado comigo em relação ao mercado, tá? Bom, então essa galera começa a procurar emprego dessa maneira. Começa a jogar currículo para tudo quanto é vaga que aparece, torcendo para ser chamado, e às vezes é chamado para as entrevistas, mas não consegue passar. E aí o tempo vai passando e não consegue encontrar um outro emprego, né? E aí o que acontece? Acontece uma de duas coisas. Ou você fica doente, por quê? Porque pensa comigo, você já está estressado porque está num trabalho que não gosta, né? Insatisfeito com um trabalho que não gosta. Aí você está procurando uma saída de um outro trabalho, e aí você não consegue, e aí você se estressa também. Quando junta as duas coisas, a tendência é, dependendo do estado de ansiedade que você ficar, é a tua saúde começar a ser sacrificada. E isso a medicina já comprovou, existe até uma doença diagnosticada nessa situação, que é chamada síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, e aí ela causa mudança de humor, irritabilidade, lapso de memória e, em casos mais graves, até a depressão. Para ver como é que o problema é sério, né? Você ficar num trabalho que realmente não te dá prazer. Ou então, assim, a primeira situação, ou a pessoa fica doente de tanto estresse, ou então ela se acomoda, desiste, não vou procurar mais porque não está dando certo, então vou me acomodar aqui no meu emprego que eu não gosto, mas que eu estou acostumado. Vamos combinar que nenhuma das duas soluções é saudável para vocês, né? Então, o que eu quero mostrar hoje aqui é que não precisa ser assim, tá? Existe uma maneira de você fazer diferente essa busca por um outro emprego, tá? E é isso que eu quero te mostrar aqui. Mas antes de mostrar o que você precisa fazer para se destacar, né, para aumentar a tua empregabilidade e se destacar da concorrência, eu preciso te mostrar por que essa maneira de procurar emprego ela não é muito eficiente, tá? E aí aqui eu vou falar uma coisa que talvez não seja tão óbvia. Por quê? A maioria das pessoas procura um emprego, um outro emprego. Está insatisfeito com o atual e tal, procura um outro emprego.
Qualquer um dentro da sua área, tá? O que eu prego e falo para meus clientes é que você tem que procurar um emprego onde você vai trabalhar com o que você realmente goste de fazer. E isso vai fazer toda a diferença ao longo de todo o processo de busca de emprego, tá? De um outro emprego, de um outro trabalho. Então, assim, eu até costumo falar, não procure emprego, procure um trabalho que te faça feliz. E aí vocês vão entender essa lógica daqui a pouquinho, que eu vou falar o porquê que você procurar algo que você goste de fazer faz toda a diferença na qualidade do teu processo de busca por outro emprego. Quando você busca um trabalho onde você quer algo que te dê felicidade, você procure por atividades que te tragam prazer, isso vai tornar mais eficiente a tua busca por esse trabalho. Então, eu vou explicar o porquê isso. Por isso que o tema de hoje é empregabilidade, tá? Porque tem tudo a ver com isso. Quem não tem muita intimidade com esse termo, empregabilidade, ele é a capacidade que você tem de conseguir um outro emprego no mercado, ou o valor que o mercado te dá como profissional. E eu costumo dizer que a empregabilidade ela é um conjunto de 3 coisas que resumem bem tudo que a gente vai estar vendo aqui hoje. Então, olha só, a empregabilidade ela é igual às necessidades ou exigências do teu mercado, mais a sua capacidade de atender essas necessidades, mais a maneira como você se vende, tá? Então, assim, esses três pilares, essas 3 coisas juntas, você trabalhando elas, entendendo como elas se comunicam entre si, vai aumentar a sua empregabilidade, tá? E a gente vai falar exatamente como você pode fazer isso ao longo aqui do vídeo. Bom, então continuando. Então a empregabilidade ela vai ser a junção desses 3 aspectos que eu falei. Necessidades do mercado, sua capacidade de atender essas necessidades, ou seja, como o seu perfil profissional atende essas necessidades e como você se vende para o mercado, tá? Muito bem. Então, e aí o que isso tem a ver com a maneira como as pessoas estão buscando um outro emprego? Como eu falei antes, a maneira como fazem hoje, ficar jogando currículo à torta e à direita para um monte de vaga, esperando que alguém te chame para uma entrevista, não é a mais eficiente. Eu vou te dar 6 motivos para por que isso não funciona, tá? 6 motivos. Vamos lá. O primeiro eu até já citei, que é o tema dessa live. As pessoas não sabem trabalhar a sua empregabilidade. E aí, quando eu digo que não sabe trabalhar a sua empregabilidade, uma das coisas essenciais para que você trabalhe esse aspecto do seu perfil é identificar o seu diferencial de mercado. O que é diferencial de mercado, Eduardo? É aquele conjunto de habilidades que você possui que te permitem entregar ótimos resultados para a empresa que você trabalha. Geralmente isso está atrelado ao que você gosta de fazer. São aquelas atividades em que você mais gosta de realizar e por isso você é muito bom nelas, tá? Porque a gente não consegue ser bom em algo que a gente não gosta. É intrínseco isso, ok? Então, assim, elas não sabem identificar qual é esse diferencial. E aí, como elas não sabem identificar esse diferencial, não sabem fazer seu marketing pessoal, tá? E não sabem fazer marketing pessoal no currículo, num network, numa conversa profissional, numa entrevista de emprego, enfim, não sabe fazer marketing pessoal em lugar nenhum, porque não sabe se vender direito. Também não vão saber buscar as melhores vagas, aquelas mais alinhadas ao seu perfil, tá? Porque, como eu vou falar mais para frente, as melhores vagas são aquelas onde você pode exercitar essas habilidades. E eu vou dizer por que mais para frente, ok? Bom, e assim também não consegue se destacar. Tudo isso porque você não sabe o seu diferencial de mercado. Então esse é o primeiro problema. Não sabem trabalhar a sua empregabilidade, muito por conta do seu diferencial, ok? Bom, então o primeiro problema, não sabem trabalhar a sua empregabilidade, tá? Muito focado nessa questão de não identificar o seu diferencial de mercado. Segundo problema que causa essa dificuldade em conseguir um outro emprego. Não sabem se destacar da concorrência. Esse problema é praticamente a consequência do anterior, né? Como eu falei, como você não conhece o teu diferencial, não sabe identificar aquilo que você realmente é bom, você não consegue vender isso para o mercado. Você não consegue
trabalhar isso durante um processo seletivo para mostrar que você é o melhor candidato para aquela vaga. Tá? Então, isso é quase que uma consequência do anterior. E aí você não consegue se diferenciar das dezenas de outros candidatos que estão concorrendo com você àquela vaga. Hoje a gente sabe que as vagas, qualquer vaga aberta recebe aí, em média, dezenas, e dependendo do segmento, até centenas de currículos. Então, e os recrutadores, eles têm que buscar ali a melhor opção para a vaga. Isso leva a gente para o terceiro motivo, terceiro problema que essas pessoas enfrentam, que é não saber montar um currículo incrível. Um currículo impossível de ser ignorado pelos recrutadores. Porque vamos olhar um pouquinho para o lado do profissional, do RH, que precisa escolher a melhor pessoa para aquela vaga. Ele tem ali 200, 300 currículos para avaliar. Imagina ele ter que avaliar isso tudo. Dá muito trabalho. Se tiver algum currículo em que salte aos olhos que aquele profissional ele é totalmente adequado à vaga que ele está procurando, tem grande chance dele partir para cima do bolo do currículo, né? De currículos. Então, assim, tem que saber montar um currículo incrível. E esse currículo incrível, ele é montado como? Você vai pegar aquelas habilidades que eu falei do teu diferencial, junto com as exigências do mercado. Então, você vai fazer uma boa pesquisa, tem que fazer uma boa pesquisa de mercado, verificar quais são as exigências, quais são as competências que o mercado, teu mercado, né, que você quer atuar, estão pedindo, juntar isso e daí você extrai as palavras-chave principais que você vai pontuar ao longo do documento. Para quê? Para que quando o recrutador bater o olho, isso salte aos olhos dele e ele perceba, não, esse profissional aqui parece ser o que eu estou procurando e te chame para entrevista. Ok? Então esse é o terceiro problema que as pessoas enfrentam e não conseguir rapidamente um outro emprego. Não saber montar um currículo incrível. Tá? Vamos ao quarto problema agora, quarto motivo de ser complicado você buscar um outro emprego. Não sabem usar o LinkedIn. Tá? Ou sabem usar, mas usam apenas como mais um banco de vagas. Entra lá e fica se candidatando a várias vagas que tem lá. Porque, na verdade, hoje em dia, a grande maioria das empresas publica suas vagas no LinkedIn. E todos os recrutadores buscam profissionais no LinkedIn para suprir essas vagas. Se você não sabe usar o LinkedIn para ser encontrado por esses profissionais, pelos recrutadores, você nunca vai ter acesso a essas vagas. Tá? Então você tem que saber usar o LinkedIn para quê? Montar um perfil vendedor, que eu chamo, né? Um perfil que te auxilie nos mecanismos de busca para ser encontrado pelos recrutadores e eles te olharem aquilo ali, gostarem do que estão vendo e, novamente, entra o mesmo critério que eu falei para o currículo, você pontuar o teu diferencial ao longo do teu perfil. Tá? Esse é um dos aspectos, tem outros também que eu vou falar mais para frente. Mas você transformar o teu perfil num perfil vendedor para o recrutador olhar ali e falar esse profissional parece interessante para a vaga que eu estou trabalhando. E aí te chamar para te fazer uma proposta de emprego. Tá? Então, esse é o quarto problema. Não sabem usar o LinkedIn ou usam o LinkedIn só como banco de vagas. Quinto problema de quem busca um outro emprego e não tem resultados. Não sabem fazer networking corretamente. Tá? E aí, o que significa isso especificamente? Significa que não sabem criar uma rede de contatos e se relacionar com essa rede para que essas pessoas se sintam à vontade para indicar você para as vagas que eles tenham conhecimento. E aí, aqui tem um aspecto muito interessante, que a maioria das pessoas talvez não esteja consciente sobre isso. Existe uma grande quantidade do que eu chamo de vagas secretas no mercado. O que são essas vagas secretas? São vagas que as empresas abrem, tá? Mas não colocam em público. Tá? Não jogam para o público se candidatar. Geralmente são vagas mais estratégicas, em que eles querem profissionais específicos, e aí o pessoal do RH ou algum serviço de recrutamento e seleção externo vai procurar o profissional mais adequado para aquela vaga. E aí que entra a tua rede de relacionamento. Por quê? Se você tiver uma rede de relacionamentos que funcione, você vai saber dessas vagas. E aí esse pessoal pode te indicar. Tá? Então, isso atrelado ao que eu falei anteriormente, você saber usar o LinkedIn para ser buscado
para ser encontrado pelos recrutadores, vai aumentar muito as suas chances de ter acesso a essas vagas que os outros profissionais, que a grande maioria deles, não tem. Tá? Então, esse é o quinto motivo que as pessoas não conseguem trabalhar direito. Vamos agora ao sexto e talvez o mais importante dos problemas que as pessoas enfrentam, que é justamente quando chegam na entrevista de emprego. Né? Aquela porta que você vai passar para conquistar a vaga que você está querendo. E aí o que acontece? Muita gente, quando consegue chegar nesse ponto, não passa. Né? Por quê? Porque não sabe como falar, não sabe como se comportar, não tem consciência do seu diferencial de mercado e não sabe se vender em cima dele para mostrar que é o melhor candidato para aquela vaga. Né? Percebem como todos os problemas que eu estou falando aqui, eles são quase que uma consequência do outro. Quando você lá em cima não sabe o teu diferencial, isso vai te prejudicando em todas as outras etapas. Né? Então, assim, é um conjunto de coisas que você precisa trabalhar para aumentar a tua empregabilidade. Se você conseguir resolver esses 6 problemas que eu estou apontando, você vai aumentar enormemente a tua chance de rapidamente conseguir o emprego que você deseja. Certo? E aí aqui é que eu quero te falar, te explicar o porquê que você buscar um emprego onde você vai ser feliz trabalhando é muito melhor do que um emprego qualquer. O que acontece? Como eu falei, isso também tem a ver com o teu diferencial de mercado. Né? Por quê? Lembra que eu falei que o teu diferencial é o conjunto de habilidades que você possui que te permite entregar resultados acima da média para a empresa? Para você entregar esses resultados acima da média, significa que você gosta daquelas atividades relativas às habilidades. Aquilo que você é bom, você gosta daquilo ali. Para você gostar daquilo ali, significa que tem talentos naturais por trás dali. Tá? Esses talentos naturais, eles foram trabalhados ao longo da tua vida profissional e se transformaram em habilidades. E por conta disso, dessa expertise, você consegue entregar melhores resultados. Você consegue se destacar dos outros profissionais. Tá? Mas você tem que saber como mostrar isso durante o teu processo seletivo. Eu venho batendo nessa tecla, né? Ao longo aqui do vídeo, ao longo da live. Você tem que saber como mostrar isso para o mercado. Tá? E aí, esse é o X da questão, esse é o pulo do gato. Quando você está buscando uma vaga onde você vai trabalhar com essas habilidades, com aquilo que você mais gosta de fazer, a maneira como você vai se vender é completamente diferente. Por exemplo, vocês já prestaram atenção nas pessoas quando elas falam de algo que elas adoram fazer? Pode ser um hobby, uma paixão, o próprio trabalho. Como é que a expressão delas muda? O olho brilha, a expressão corporal parece que cresce, a energia delas se torna muito mais positiva. É ou não é? É assim que você vai ficar quando você tiver total consciência desse teu diferencial de mercado baseado nas tuas melhores habilidades, quando você estiver se vendendo num processo seletivo, se vendendo numa entrevista. E aí você vai conseguir mostrar para aquele gestor de vaga, para aquele recrutador que está ali te entrevistando, que você é o melhor candidato para aquela vaga. Tá? E aí tem outro aspecto também muito importante, um outro pulo do gato, que às vezes as pessoas não se atentam para isso. Isso que eu estou te falando aqui funciona até mesmo para você ganhar vagas de profissionais que têm muito mais experiência que você de mercado ou que são formados por universidades famosas, vamos dizer assim. E eu vou te explicar por quê. Pensa comigo. Vamos supor, você está pleiteando uma vaga, você tem ali 2, 3, 4 anos de experiência e aí você está pleiteando uma vaga na empresa que você sempre quis trabalhar, para fazer aquilo que você mais gosta de fazer. E aí tem, concorrendo com você, um profissional com 20 anos de mercado. Tá? Então, o currículo dele tem 10 páginas, né? O seu tem 2, 3. Aí você pode falar, Eduardo, tá maluco, né? Como é que eu vou ganhar a vaga desse cara? Sabe como? Seguinte, o recrutador, ele avaliou o currículo de vocês dois, certo? O recrutador, ele avaliou o currículo de vocês dois. Se os dois foram chamados para a entrevista, significa que, tecnicamente, vocês dois são capacitados para aquela função. Tá? O currículo, ele tem esse objetivo. Ele vai avaliar tecnicamente, vai te avaliar tecnicamente para saber se você, teoricamente, potencialmente, pode entregar os resultados
que a empresa quer, deseja. Então, você está ali é porque você pode ter a vaga. Tá? Tecnicamente, você já comprovou isso. Então, para que a entrevista? A entrevista é para o recrutador, o bom recrutador, verificar se você tem um conjunto de atitudes e comportamentos necessárias para performar dentro da empresa. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar uma frase que é assim: você vai ser contratado pela sua expertise técnica, pela tua competência técnica, e vai ser mandado embora pelo teu comportamento. A coisa mais comum que existe hoje dentro das empresas são profissionais excelentes tecnicamente e péssimos de relacionamento, que estragam uma equipe, que não sabem tratar os colegas, que não sabem, enfim, que as atitudes não condizem com os valores da organização. Então, o que uma entrevista, que um bom recrutador quer medir numa entrevista de emprego, é isso. Se você tem o conjunto de comportamentos, atitudes necessários ou alinhados com os valores da empresa e necessários para entregar os resultados que eles querem. E aí, como você tem consciência do seu diferencial, você sabe aquilo que você é bom, você vai conseguir mostrar para ele que você tem justamente o que ele está buscando. E aí, quando você mostra isso, automaticamente você sai na frente do outro profissional com 20 anos de experiência. Então, a importância de você entender esse passo a passo que eu estou mostrando aqui para você, tá? E resolver esses 6 problemas que eu citei agora há pouco, é isso. Assim, você aumenta absurdamente as chances de você conseguir a vaga que você tanto deseja. Tá? Bom, e aí o que você precisa fazer? Tá? Bom, e aí o que você precisa fazer, então, para resolver esses 6 problemas? Tá? Agora a gente vai vamos mostrar a solução. O que precisa ser feito, então, para você conseguir aumentar as suas chances de conquistar esse emprego. Esse emprego dos seus sonhos, que eu costumo dizer, né? Emprego dos sonhos é aquele que você trabalha com aquilo que você mais gosta, é reconhecido pela empresa e ainda é bem remunerado. E isso é possível. Como? Fazendo isso que eu vou te falar agora. Primeiro, você tem que se conscientizar do teu diferencial, tá? Desse conjunto de habilidades que eu estou batendo tanto aqui na tecla, que te permitem entregar resultados melhores do que os outros, que te tornarão o candidato ideal para aquela vaga. Até porque, quando você for buscar a vaga, você já vai olhar as necessidades da vaga de acordo com essas habilidades que você tem. Então, você quase que automaticamente vai ser o melhor candidato para aquela vaga. Você só vai precisar comprovar isso para os recrutadores. Então, a primeira coisa é isso. Identifica qual é esse conjunto de habilidades que você possui hoje e que é o teu diferencial de mercado. Depois, usa isso para criar um currículo impossível de ser ignorado pelos recrutadores. Aquele currículo que o recrutador, que o RH bate o olho e fala: nossa, é essa pessoa que eu estou precisando aqui na empresa. Tá? Terceira coisa, aprende a usar o LinkedIn. Aprende a usar o LinkedIn para ser encontrado pelos recrutadores e receber os convites para que esses processos seletivos secretos que eu falei, daquelas vagas estratégias que não são jogadas para o público, tá? Para você ser encontrado pelos recrutadores que estão trabalhando essas vagas. Então, esse é o terceiro ponto que você precisa aprender. Quarto ponto, crie uma rede de contatos estratégica com outros profissionais da tua área e aí se relaciona com eles. O networking é uma coisa que é um caminho de mão dupla, né? A maioria das pessoas não sabe fazer o networking direito. Acho que o networking é para... Você faz na base do interesse. Essa pessoa pode me ajudar, então eu vou me relacionar com ela. Não é assim. O networking, eu falo até para os meus clientes, você primeiro ajuda e se um dia calhar, essa pessoa vai querer te ajudar. Tá? Mas o networking, o objetivo do networking real são os dois crescerem juntos, se ajudarem e crescerem juntos. Tá? Então, assim, cria uma rede de contatos estratégicas com outros profissionais, ganha a confiança deles através desse relacionamento, tá? Desse relacionamento sem interesse, até que eles se sintam confortáveis para indicar você para as vagas que vão surgir. E aí tem um outro conjunto de vagas que eu comentei também, que faz parte das vagas secretas,
que são as seguintes. Cada vez mais as empresas estão investindo em programas de indicação interna para as vagas de emprego. Então, como é que funciona isso? Abre uma vaga na minha empresa e o gestor chega e fala, pessoal, eu estou procurando um profissional, precisando de um profissional para essa vaga com essas e essas características. Se vocês conhecerem alguém, indiquem para mim, tá? Indiquem para o RH. E aí, a galera que faz parte daquela empresa, se conhece alguém, indica e esse profissional é chamado para uma entrevista. Essa vaga não chega para o mercado, tá? Também. Então, como é que você tem acesso a elas? Criando e alimentando essa rede de relacionamentos, tá? Fazendo o networking real, ok? Bom, então essa é a outra coisa que você precisa começar a trabalhar, tua rede de contatos. E por fim, você se preparar, treinar para encantar o gestor da vaga na hora da entrevista, durante a entrevista de emprego, mostrando que você é o melhor profissional para aquela vaga, mostrando que você é melhor que aquele outro que é muito mais experiente ou que tem uma faculdade famosa no currículo. Tá? Então, trabalhando o teu marketing pessoal nesse momento, mostrando para ele que você pode entregar os resultados necessários, os resultados que eles buscam. Então, esses são os pontos que você tem que trabalhar. Tá? E você pode fazer isso. Então, se você conseguir trabalhar todos esses aspectos que eu estou falando, você vai vencer esses problemas na tua busca por um outro emprego, para encontrar um trabalho que você realmente goste de fazer. Você realmente trabalhe naquilo que você ama. Tá? E eu acredito que você é capaz de fazer isso. Você trabalhar todos esses pontos, você consegue fazer isso. Tá bom? Dá trabalho, não é tão simples. Talvez sozinho você tenha um pouco de dificuldade, porque tem muita coisa aqui. Na verdade, eu estou elencando esses pontos, mas cada ponto desse daria até uma outra live, se duvidar. Mas eu quis colocar esse conjunto de coisas para ver se as pessoas conseguem melhorar a eficiência nessa busca de vagas delas. Tá? Então, assim, é perfeitamente possível você fazer. Sozinho. Vai ter que se disciplinar um pouquinho, vai dar trabalho e tal, mas é possível. Se você tiver interesse, tá? Se você quiser acelerar esse processo, eu tenho um programa de acompanhamento. É um grupo, eu estou montando um pequeno grupo de profissionais, em torno de 5 a 10 pessoas, que eu vou ajudar pessoalmente a buscar um outro emprego. Tá? Então, ao longo desse grupo, eu vou acompanhar durante 1 mês e meio, mais ou menos, e eu vou passar por todos esses pontos que eu falei aqui. Todas essas etapas, eu vou ensinar eles a identificar o diferencial, a escrever um currículo baseado nesse diferencial, a usar o LinkedIn, a fazer o networking, a fazer seu marketing pessoal e a se preparar para a entrevista de emprego. Então, vão ser encontros semanais que eu vou ter com essas pessoas online, e aí eu vou estar trabalhando em cada encontro um ponto desses que eu elenquei aqui. Tá? Então, se você tiver interesse, quiser acelerar aí essa busca, fica aqui o convite. E aí, como é que você faz para entrar nesse grupo? Aqui no meu perfil, vou falar pelo Facebook primeiro. Na minha página, Sua Próxima Carreira, tem um link. A primeira coisa da minha página ali é um link para baixar um e-book, onde eu falo também sobre muitos aspectos que eu falei aqui na live, tá? Algumas coisas. E é até legal você baixar esse e-book, que você já fica com mais material para estudar. Então, ali não tem tudo que eu falei aqui, mas tem uma parte. Você já fica com esse material para estudar, tá? Que é um PDF bem bacana que eu montei. Baixa esse e-book. E quando você baixar, você vai informar lá teu nome, teu e-mail na página. E aí, automaticamente, teu e-mail vai para o e-book vai para o teu e-mail. E você vai ser direcionado para uma outra página, onde eu explico direitinho todos os detalhes de como funciona o grupo. Tá? E aí lá tem tudo explicadinho direitinho. No final tem lá como você pode fazer o pagamento e tal. E tem até o meu WhatsApp, se você quiser entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida que porventura o texto não tenha tirado. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em falar com você. E a gente conversa, bate um papo. Tá bom? E inclusive falar a respeito do valor desse grupo. Como é o primeiro grupo que eu estou montando esse ano, eu estou fazendo por um valor bem especial. Tá? Bem acessível mesmo. Porque eu não queria que que dinheiro fosse impeditivo para quem quisesse participar. Mas, em contrapartida, eu só posso atender, no máximo, 10 pessoas para poder dar uma atenção
mais personalizada, tá? Mas com certeza o próximo grupo que eu montar, o valor vai ser no mínimo o dobro, ok? Então, se você tiver interesse, pega esse conteúdo aqui, em acelerar esse conteúdo, entra lá, baixa o e-book, já dá uma estudada nele e vê essa página aí onde eu estou explicando tudinho, faz lá a tua inscrição e me avisa que a gente já vai começar em fevereiro. Primeira semana de fevereiro, está programado o início desse grupo. Então vão ser encontros semanais. E é bacana porque assim, eu vou gravar os encontros e eles vão ficar numa área de membros que você vai ter acesso exclusivo. Então, caso você não possa participar de algum encontro, é só você entrar nessa área de membros e estudar o conteúdo que vai estar lá gravado. E depois tirar dúvida comigo, porque eu vou estar te acompanhando pessoalmente, ok? Para quem quiser acelerar, fica aí o convite, tá? Mas para quem não quiser, esse conteúdo aqui dá para você estudar e também colocar em prática e com certeza, talvez não tão rápido, mas com certeza você vai conseguir resultados também, ok? Eu vou encerrando então. Quem tiver mais alguma coisa depois que eu encerrar, quem assistir a retransmissão, só reforçando, é só colocar aqui embaixo a dúvida ou comentário que eu vou ter o maior prazer em responder. Um grande abraço e uma excelente noite para todos vocês.